Por isso, mais uma vez e para terminar este vídeo, peço desculpa a todos os imigrantes e vocês portugueses, tenham vergonha na cara, peçam todos desculpa porque isto é desumano o que está a ser feito a estas pessoas. A notícia hoje. O Supremo Tribunal Administrativo acabou de dar razão à defesa dos proprietários do Zemar no âmbito da providência cautelar interposta e suspendeu a requisição civil decretada pelo Governo para o complexo turístico. Sabe a TVI. Trata-se de uma derrota judicial para o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, depois de ter levado avante a requisição civil e ordenado à GNR que mais de 20 migrantes vão ser transportados para casas ocupadas no Zemar durante a madrugada de quinta-feira. Agora, com esta decisão do Supremo, a GNR será notificada para que de forma imediata retire os imigrantes do complexo turístico, revertendo assim a decisão do Governo. Pois bem, depois de se ter percebido ou ter sido noticiado que havia casos de ataques aos direitos humanos em Odmira, de haver exploração e de ainda não se ter visto ninguém ser sequer indiciado por tráfico humano, nem por exploração humana, nem por atentados aos direitos humanos, o Governo decreta unilateralmente, fora do estado de emergência, uma solução de requisição civil sobre os funcionários do empreendimento turístico do Zemar e uma requisição de todo o complexo do Zemar, sendo que havia lá pessoas a viver e depois chegou-se à conclusão que afinal iam desocupar algumas pessoas de primeira habitação para pôr lá estas pessoas em risco. Depois o Governo reverteu essa decisão e decidiu, corretamente diria eu, na minha opinião, apenas requisitar o complexo da zona comercial do Zemar, portanto a zona que é usada como negócio e que não está em funcionamento, o que faz sentido, mas depois há todos uns contornos bizarros no meio desta história em que os principais prejudicados são estes imigrantes. Estas pessoas foram traficadas para Portugal, foram escravizadas em Portugal, foram postas a viver em condições para nós são subhumanas, foram não remunerados ou muito mal remunerados sobre o trabalho que estavam a fazer, foram depois usados como arma de arremesso político por parte da Câmara Municipal de Odmira, foram também usados como arma de arremesso por parte do Governo no combate à pandemia, foram depois usados como arma de arremesso pelos próprios agricultores que usam a sua mão de obra e foram depois usados como arma de arremesso por toda a politiquice que se faz em Portugal e depois foram usados como arma de demonstração de força por parte das autoridades das judiciais primeiro e depois pelas autoridades policiais, em que houve uma operação completamente descabida em que estas pessoas foram maltratadas pelas autoridades do Estado, porque foram retiradas do sítio precário onde estavam, verdade, mas foram retiradas de madrugada, quando já estavam a dormir, pela calada da noite, para fazer uma invasão a um empreendimento turístico, porque as pessoas que lá viviam estavam a tentar negociar com o Governo que aquilo não fosse transferido para ali, e feito como se fosse quase como uma ocupação ilegal, e depois estas pessoas, ao fim de 24 horas de não serem bem-vindos em lado nenhum, nem em Odmira, nem em nenhuma instalação do Estado, nem no empreendimento do Zemar, agora de repente vêm-se outra vez usados como arma de arremesso, mandados para um canto como uma pedra ou como um pedaço de lixo pelo nosso sistema judicial, que teve em conta uma providência cautelar para não se usar um empreendimento turístico e não teve em conta o direito fundamental à vida e não teve qualquer consideração pela situação de direitos humanos que poderão estar em causa neste caso. Por isso,
para não alongar muito este vídeo, peço desculpa a todos estes imigrantes por causa destes seres abjetos que nos governam, por causa deste sistema judicial abjeto que nós temos, por causa dos seres abjetos que os escravizaram e por causa dos seres abjetos que continuam a lucrar com a sua mão de obra. Peço-lhes desculpa porque a minha ignorância de não saber que esta situação existia, que esta situação se passava. Peço desculpa a todos os outros que possam estar em Portugal na mesma situação, cuja eu não sei a sua existência, mas que isso não relega a minha culpa enquanto cidadão português. E repudio aqui viamente as autoridades judiciais, políticas e judiciárias deste país, que todos os três ramos, a polícia, a justiça e a política, estão-se a portar extremamente mal e estão única e exclusivamente a usar estas pessoas como uma... Eu não tenho palavras para descrever, sem dizer a não ser um verdadeiro atentado aos direitos humanos. O verdadeiro atentado aos direitos humanos contra estas pessoas começou quando foram traficadas e quando foram exploradas para serem traficadas para Portugal, pagando milhares de euros para virem para cá, passando por quem supostamente os contratou e que lhes cobrava dinheiro por condições desumanas onde viver, por quem lhes dava a mão de obra, por quem a mão de obra deles era usada, que tinha claramente noção desta situação. Não sejamos hipócritas. Qualquer agricultor que tinha estes funcionários ao seu cuidado ou a trabalhar para si sabia do que se passava. É impossível não saber. Depois, toda a gente, as autoridades de Odmira, a população à volta, existiam 43 casos de investigação ativos sobre o mesmo caso. Por favor, sejamos honestos. Portugal, vocês portaram-se mal. Somos claramente um atentado aos direitos humanos e do ponto de vista institucional. Por isso, mais uma vez e para terminar este vídeo, peço desculpa a todos os imigrantes e vocês portugueses, tenham vergonha na cara. Peçam todos desculpa porque isto é desumano o que está a ser feito a estas pessoas.